Olá, gente, bom dia, bom dia para todos. Estamos ao vivo, como dizem muitos, né? Hoje vamos continuar com o livro A Mãe Confiante, de Joyce Meyer. Hoje estamos no 13º capítulo e vamos ver o que vai falar hoje, né? Está sendo tão transformador para mim, tão transformador para mim. Espero que esteja sendo para vocês também, tá bom? Porque realmente é o que importa na vida, né? A gente seguir com a palavra de Deus, né? É isso que é mais importante. Então, vamos lá. Moldando a vida do seu filho. Certa vez, dei um seminário intitulado Moldando as Vidas de Seus Filhos. Durante uma das palestras, fiz uma pergunta à plateia. Quantos de vocês foram disciplinados por seus pais de uma maneira saudável e equilibrada quando crianças? Poucas mãos se levantaram. Olhando para aquele grupo, me dei conta de que muitos pais cristãos maravilhosos têm pouca confiança em sua capacidade de disciplinar seus filhos porque não tiveram um bom exemplo. Eles não querem tomar o mesmo caminho que seus pais tomaram, mas não sabem como encontrar um caminho melhor. Muitas vezes isso é verdade, né? Às vezes a gente não teve um ensinamento, né? Então, o que a gente faz? A gente não transmite, não consegue transmitir com excelência aquilo que realmente a gente quer e acaba fazendo errado, né? Enfim. Sei o que é isso. No que se refere a disciplinar meus filhos nos meus primeiros anos como mãe, estava completamente perdida. Em um momento, era rígida demais com eles, por causa da minha personalidade forte e mandona. No instante seguinte, eu o sufocava com uma avalanche de aprovação, porque tinha medo de feri-los como meu pai me feriu. Eu falava sem cessar sobre o quanto sentia muito por ter de corrigi-los até que, tenho certeza, eles chegaram a ponto de desejar que eu parasse de falar e apenas terminasse logo com a correção. Tive um exemplo muito negativo por parte dos meus pais quando era criança, e não comecei fazendo tudo certo. Mas à medida que o Senhor continuou a me ajudar, descobri quatro verdades bíblicas que começaram a me mover na direção certa. E embora nunca tenha afirmado ser uma especialista nesse assunto, creio que essas verdades a ajudarão também, à medida que você trilhar a estrada, às vezes acidentada, de disciplinar seus filhos. Lembre-se, antes de tudo, de que disciplinar é amor. Como mães, precisamos pensar sobre isso até estarmos confortáveis com a ideia. O amor genuíno nem sempre é doce, manso e grudento. Ele também tem um lado duro, um lado que inicialmente não é agradável para nossos filhos, mas que gera grandes benefícios mais tarde em suas vidas. As crianças precisam desse tipo rígido de amor, tanto quanto do tipo caloroso e carinhoso, mas, infelizmente, muitas mães hesitam em dá-lo. Às vezes, como no meu caso, isso acontece porque elas foram tratadas de forma muito dura quando eram pequenas e não querem que seus filhos sintam a mesma dor. Em outros casos, é porque são inseguras e têm medo de que seus filhos fiquem zangados e as rejeitem. E muitas vezes é simplesmente porque ser rígido, ainda que com amor, nunca é divertido para ninguém. E realmente, né? Aqui ela está falando do equilíbrio, né? No caso, não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer, né? No caso, então tem que ser rígido até um ponto certo, mas também não sufocar tanto de amor, né? A maioria de nós descobriu isso nas primeiras vezes que levamos nossos filhos pequenos ao mercado. Quando empurrávamos o carrinho pelo corredor dos biscoitos e nosso filhote começou a gritar, querendo que dessemos a ele um pacote de biscoitos para comer agora.
tivemos de fazer uma escolha. O que fazer? Iríamos dizer não e nos arriscar a ter de lidar com um chilique daqueles em público, com os outros clientes olhando para nós? Iríamos tolerar a inconveniência de carregar uma criança pequena chutando e gritando de volta para o carro para aplicar ali a correção que sabíamos que ela precisava? Ou iríamos simplesmente ceder às exigências dela? Todas nós, algumas vezes, fomos dolorosamente tentadas a escolher a última alternativa. É porque a última alternativa, ceder à exigência da criança, seria muito mais fácil, né? Então, afinal, não queremos... emocionais. De muitas formas, isso é algo maravilhoso. Essa característica nos ajuda a sermos sensíveis aos sentimentos dos nossos filhos para poder dar a eles um abraço a mais ou uma palavra de encorajamento quando precisam. Também faz com que sejamos ótimas em beijar joelhos ralados e em consolar corações pequeninos partidos pelas primeiras paixões. Que gracinha. Mas isso é gerado pela emoção, né? Vamos lá ver o que ela vai falar mais agora. Mas no que se refere à disciplina, emoções podem ser um problema.
Não entendia isso quando era uma jovem mãe. Quando meus filhos desobedeciam e precisavam ser castigados, achava que precisava ficar no mínimo um pouco brava com eles. Então, eu gritava e ficava irritada por algum tempo. Eu presumia que minha ira os motivaria a mudar de comportamento. Isso não acontecia, é claro, e há uma razão bíblica para isso. Porque a ira do homem não promove a justiça de Deus, que ele deseja e exige. Olha isso, gente. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Assim como nenhum outro tipo de explosão. Portanto, a disciplina eficaz é feita em forma de ação e não de emoção. Meu marido, Dave, diferentemente de mim, parecia entender isso desde o instante em que nos tornamos pais. Talvez fosse porque, por ser homem, ele é menos emocional. Assim, realmente, né? A mulher é muito mais emocional que homem, né? Então, ou talvez fomos porque ele era mais maduro espiritualmente que eu naquela época. Mas, seja qual for a razão, ele raramente deixava que seus sentimentos interferissem quando disciplinava nossos filhos. Em vez disso, ele se sentava calmamente ao lado deles e lhes explicava o que haviam feito de errado. Ele lhes mostrava na palavra por que o comportamento deles não era aceitável. Então lhes dizia que consequências ele iria impor. Porque você fez isso, você não vai poder ir ao cinema com seus amigos esta noite, ele dizia. Depois os abraçava, dizia que os amava e aquele era o fim da conversa. Eu vejo tanta inteligência no Dave. Ai, gente. Embora eles sempre ficassem felizes com a decisão do pai, embora eles nem sempre ficassem felizes com a decisão do pai, funcionava muito bem. Mas por alguma razão, não me ocorria seguir o exemplo dele. Precisava que Deus me revelasse isso de maneira pessoal. E nunca me esquecerei de quando aconteceu. Eu estava estudando o que a Bíblia tem a dizer sobre disciplina e 2 versículos em particular chamaram minha atenção. Um deles era Salmo 119, versículo 7, onde Davi disse: Eu te louvarei e te darei graças com retidão de coração, quando aprender, por experiências santificadas, os teus retos juízos, as tuas decisões e punições contra linhas específicas de pensamento e de conduta. O outro versículo foi Provérbios 19, versículo 18, que diz: Discipline seu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o seu ressentimento irado o castigue indevidamente, a ponto de matá-lo. Que interessante isso, né? Quando juntei essas 2 passagens da Bíblia, vi claramente pela primeira vez que Deus não queria que eu disciplinasse meus filhos com emoção. Ele queria que eu fosse clara, justa e voltada para a ação. Ele queria que eu desse a eles experiências santificadas que os ajudariam a aprender o que é certo. Praticamente ao mesmo tempo em que recebi essa revelação, meu filho Danny me deu a oportunidade de colocá-la em prática. Ele pegou uma bola de tênis emprestada de sua irmã e, em vez de devolvê-la, ele a perdeu. Ela reclamou comigo sobre isso e tive de decidir o que fazer. Desta vez, em vez de reagir com irritação ou com qualquer outro tipo de sentimento, parei, orei e pensei em que atitude devia tomar. Quando fiz isso, percebi que a bola de tênis perdida representava uma fraqueza no caráter de Danny. Perder coisas, principalmente quando não eram suas, havia se tornado um padrão para ele. Ele não havia aprendido a importância de cuidar das coisas dos outros. Sabia que não era o melhor para ele permitir. Sabia que não era o melhor. Sabia que
Não era o melhor para ele permitir que ele continuasse a ter esse padrão de comportamento. Fui até o quarto dele para informá-lo sobre essas consequências. De forma calma e pacífica, disse a ele que a Bíblia nos ensina que devemos tratar os outros assim como queremos ser tratados e que ele precisava fazer isso cuidando das coisas dos outros quando as pedia emprestado. Verdade, né? Isso serve para essas coisas também. Então disse que, por ele não ter feito isso com a bola de tênis de Sandy, ele não teria autorização para sair para pescar por uma semana. A pesca era um dos maiores prazeres de Danny naquela época, então o castigo doeu. Mas esse era o ponto. Queria que ele sentisse dor suficiente para se lembrar disso e se sentir motivado a mudar de comportamento. No passado, eu teria sentido pena dele nessa situação. Teria tido compaixão dele e falado firmemente com ele por uma hora sobre quanto gostaria de não ter de puni-lo e como só estava fazendo aquilo para o bem dele e como esperava que ele entendesse meu coração e que aquilo machucava mais a mim do que a ele e tudo mais que me viesse em mente. Então, muito provavelmente, eu teria cedido depois de 2 dias e deixado que ele fosse pescar antes que a semana terminasse. Em outras palavras, a correção que eu teria dado a ele teria sido fruto da minha emoção, e depois, por causa das emoções, eu o teria liberado antes do tempo. Desta vez, porém, eu disse simplesmente: amo você, e me virei para sair do quarto, sabendo no fundo do meu coração que ele não iria pescar por uma semana. Antes que eu chegasse à porta, Danny me interrompeu e disse: mamãe, obrigada por me corrigir. Soube imediatamente que não era apenas ele falando, era o Senhor falando comigo através das palavras do meu filho. E era Deus dizendo: bom trabalho, Joyce, você finalmente entendeu. Olha que legal, gente, né? E realmente Deus fala com a gente, né, nesses momentos quando a gente sente, quando a gente faz o bem, que é o bem para a criança mesmo, né? Então, realmente Deus fala com a gente. Estou certa de que toda a família ficou satisfeita por eu ter entendido. Esse daqui vai ser o número 3. Foque no que agrada a Deus e não nas suas preferências pessoais. Eis algo que nós mães facilmente esquecemos. A verdadeira disciplina tem a ver com ensinar nossos filhos a agradar a Deus, não com ensiná-los a nos agradar. Isso falou um pouco não falou bem assim no outro capítulo anterior, né? Mas foi basicamente isso, né? Que a gente não pode fazer as coisas pensando no que a gente quer pra gente, né? A gente tem que fazer as coisas pensando neles, né? Não agradar a eles, no caso, mas o que é de melhor para eles. Portanto, antes de criarmos regras e tentarmos colocá-las em prática, devemos ter certeza de que essas regras se baseiam na palavra e não apenas nas nossas preferências pessoais. Do contrário, nossos filhos acabarão ressentidos com elas e as regras promoverão rebelião em vez de temor a Deus. Tive uma prova disso com minha filha Laura. Quando criança, o entendimento dela a respeito de limpeza e ordem não era nada parecido com o meu, mesmo depois que ela achava que havia feito um plano satisfatório limpando seu quarto. Para mim parecia parecia que uma bomba havia explodido ali dentro. Para quem está chegando agora, gente, eu estou lendo o livro A Mãe Confiante de Joyce Meyer, tá? Então, a gente já está no 13º capítulo, então já no finalzinho, que são 15. Então, estava sempre tendo problemas com ela por causa da bagunça que ela fazia pela casa. Tive algumas pequenas guerras com ela, não porque ela de fato fizesse muitas coisas erradas, mas porque gosto de tudo limpo
e arrumado o tempo todo, e queria que ela me agradasse. Para ser sincera, eu costumava bater na mesma tecla com todos os meus outros 3 filhos sobre deixar tudo sempre limpo. Eu dizia constantemente: recolham seus brinquedos, vão se limpar. Não porque haja nada de biblicamente errado em ter brinquedos no chão de vez em quando, ou em ter o cabelo despenteado, mas porque eu pessoalmente detestava a desordem e a sujeira. Minha atitude era particularmente dura com minha filha, Laura, porque ela nem ao menos se dava conta da bagunça que estava me deixando irritada. O óculos. Laura acabou passando por um breve tempo de rebelião no colegial, e embora isso talvez tivesse acontecido de qualquer forma, estou certa de que a tensão em nosso relacionamento não ajudou. Ela simplesmente começou a andar com alguns jovens que não eram boa influência para ela. E por algum tempo fiquei muito preocupada. Entretanto, pelo fato de que não tínhamos um relacionamento dos melhores, eu não tinha muita credibilidade com ela para lhe dar conselhos. Isso aconteceu há muito tempo. É claro, e hoje nosso relacionamento é maravilhoso. Agora que ela precisa arrumar a bagunça feita pelos seus filhos adolescentes, estou certa de que ela lhe diria que deveria ter sido mais organizada e menos rebelde naquela época. Mas olhando para trás, posso ver que fiz a minha parte e contribuí para a teimosia dela também. Teria sido mais sábio dar mais espaço a ela e ter em mente as instruções de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Não provoquem seus filhos sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Em outras palavras, eu poderia ter poupado tanto Laura quanto a mim mesma de alguns problemas desnecessários se tivesse focado mais em ajudá-la a aprender a agradar Jesus e menos em forçá-la a me agradar. É interessante esse número 3 aqui que ela traz, né? Porque às vezes é uma coisa nossa, né, que a gente quer que esteja tudo arrumado. Vou trazer uma experiência que eu faço aqui, porque às vezes tem brinquedos na sala, muitos brinquedos na sala. Então aí a gente começa a brincar de outra coisa. Aí o que eu falo assim, eu falo com o Benjamin, ele tem 5 anos, né, pra quem não sabe, eu falo com ele, eu falo, amor, vamos guardar esses brinquedos aqui, porque pode machucar o pezinho, pode pisar em cima, né? E realmente pode acontecer, porque alguns brinquedos são pequenos, né? Então, aí ele entende. Ah, mamãe, então tá, vamos guardar. Aí ele entende. Aí um outro dia, ele sozinho falou, não, vamos guardar os brinquedos. Eu falei, então tá, vamos guardar os brinquedos. Ele que começou. É interessante como a gente... Não é a nossa maneira, até porque às vezes eu acredito que eles têm que entender a disciplina, né? E também a deixar os brinquedos arrumados, não é por minha causa, é por causa dele também, que pode fazer machucado no pé. E dependendo de como a gente fala, né? A gente vai ensinando no jeito certo e no jeito errado, né? Então é essa que é a questão toda. O número 4 é assim, ó. Mantenha seus filhos sob controle, sem ser controladora. Aqui, vamos ver o que vai falar esse aqui agora. O conceito de manter os filhos sob controle talvez não seja popular nos dias de hoje, mas é muito importante para Deus. A Bíblia conta sobre um pai que descobriu isso da maneira mais difícil. Ele era um sacerdote judeu chamado Eli. Nos dias do Antigo Testamento, ele ministrava no templo juntamente com seus 2 filhos e, definitivamente, não os mantinha sob controle. Como resultado disso, eles passaram a se comportar de maneira inaceitável. Eles enganavam os adoradores quando estes levavam suas ofertas ao Senhor e cediam à luxúria com as mulheres que iam ao templo. Você vê, né? Com o tempo, o Senhor esgotou sua paciência com a situação
Ele criticou Eli e disse: punirei a sua casa para sempre pela iniquidade sobre a qual ele sabia, pois seus filhos estavam trazendo maldição sobre si mesmos, blasfemando a Deus. E ele não os repreendeu. Isso está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. É porque realmente é pior ainda quando o pai vê a situação e não consegue, e não faz nada, né? Mas às vezes ele não conseguia agir, não sabia como agir, né? Para mim, esse é um versículo incompreensível. Ele parecia contradizer outra passagem da Bíblia que diz que Eli, de fato, falou com seus filhos sobre o mau comportamento deles. Mas eles não lhe deram ouvidos. E muitas vezes tem essa questão também, né? O pai entendeu, mostrou, mas os filhos não compreenderam e não ouviram. Um dia, perguntei ao Senhor sobre isso. Eu disse: Senhor, se Eli repreendeu seus filhos, por que ele foi julgado? Como resposta, o Senhor me indicou que tudo o que ele fez foi falar. Ah, tá, a questão da ação que ela falou antes, né? Olha, ele não tomou nenhuma atitude. Como sacerdote, o cargo do ministério no templo, ele poderia tê-los removido de suas posições e retirados deles sua autoridade. Mas ele não o fez. Ah, e realmente aqui entra o que eu falei antes, né? Ele não sabia como se comportar diante daquela situação. E realmente ele não sabia agir, ele não soube agir diante dessa situação. E só falar não ajuda, não adianta nada, né? A questão vale, como eu falo sempre aqui, vale por toda a vida que a gente não faz nada se a gente não agir. É essa que é a questão. Ah, no sentido que aqui as coisas aqui que eu falo, a gente pode levar para toda a nossa vida, gente. Essa que é tudo que eu falo aqui. Foi por isso, isso. Mas ele não fez. Foi por isso que Deus o considerou parcialmente responsável pelos pecados deles. E realmente, né? Porque ele sabia o que os filhos estavam fazendo e não agiu perante a situação. Obviamente, pelo fato de que a família de Eli estava no ministério, essa era uma situação especialmente grave. Então Deus teve de lidar com ela de forma severa. Isso também aconteceu na velha aliança, que se baseava na lei, ao passo que a nova aliança se baseia na graça recebida por meio de Cristo. Mas olha que legal, explicando aqui da velha aliança e da nova aliança, né? Mas ainda assim, posso me identificar com a situação difícil de Eli. Uma vez que supervisiono um ministério e meus filhos trabalham para mim, posso imaginar o quanto seria terrível ter de despedir um dos meus filhos devido a um comportamento ímpio. Seria muito doloroso e estou certa de que também seria constrangedor. No entanto, era isso que Deus exigia de Eli, o que mostra o quanto ele leva a sério manter nossos filhos sob controle. Isso aqui é interessante, gente. Felizmente, nenhuma de nós jamais terá de enfrentar o que ele enfrentou, mas podemos aprender com ele. Podemos garantir que façamos mais do que simplesmente falar com nossos filhos sobre o que eles fazem de errado. É importante entendermos, porém, que manter nossos filhos sob controle não significa que devemos ser controladoras, pois controladores trazem à tona o pior em seus filhos. Eles dominam seus filhos de tal maneira que acabam despertando neles as chamas da rebelião, ou tornando seus filhos tão dependentes a ponto de nunca crescerem de verdade. Talvez você diga: mas Joyce, como encontrar o ponto de equilíbrio? Como manter meus filhos sob controle sem ser controladora? Uma das maneiras de fazer isso é lembrar que você e seu marido, interessante aqui ela falar do marido também, né? Não é a única pessoa envolvida em moldar a vida dos seus filhos. Deus também está envolvido e seu filho também. Cada participante tem um papel a exercer.
Como mãe ou pai, sua parte é orar por seus filhos e ensinar-lhes o que a Bíblia diz sobre como viver, estabelecer diretrizes para eles seguirem, determinar quais serão as consequências se eles desobedecerem e colocar as consequências em prática quando necessário. A parte de Deus é trabalhar no coração dos seus filhos e ajudá-los a mudar suas atitudes interiormente. Olha que lindo isso, né? Porque a gente fazendo nossa parte, os filhos também vão ajudar, todo mundo vai se cooperar, né? Olha. E depois a parte da criança é escolher o que ela vai fazer, né? Tem também essa parte. Os pais entram em desequilíbrio quando tentam administrar todas as 3 partes desse processo sozinhos. Você pode evitar cometer este erro fazendo apenas sua parte, confiando em Deus para fazer a dele e permitindo que seu filho escolha mudar seu comportamento ou sofrer as consequências. Outra maneira de ajudar a manter um equilíbrio saudável é dar progressivamente a seus filhos mais autoridade e responsabilidade sobre suas próprias vidas. Pouco a pouco, à medida que eles crescerem, comece a permitir que eles tomem algumas de suas próprias decisões. Não tentem controlar cada movimento deles até que eles tenham 20 anos e, então, de repente, largue-os sozinho por conta própria. Eles não vão estar prontos. Não terão desenvolvido as habilidades que necessitam para tomar decisões por conta própria. Talvez você pergunte, mas e se eles fizerem escolhas erradas? E se decidirem usar roupas malucas para ir à escola ou fazer um corte de cabelo esquisito? Isso poderia afetar a opinião dos outros a respeito deles. Não devo intervir para o próprio bem deles? Não necessariamente. Muitas vezes as crianças precisam tomar algumas decisões erradas para poderem aprender por si mesmas como resolver as coisas. E às vezes elas só precisam exatamente da liberdade para expressar sua própria personalidade e desfrutar suas próprias preferências únicas. Tive de aprender isso quando Danny era adolescente. Nem sempre o Danny, né, gente? O Danny era aquele de antes que ela falou ali, né, que perdeu a bola da irmã. Eu estava dando a ele mais autoridade sobre sua própria vida, deixando que ele fizesse suas próprias escolhas, seus cortes de cabelo, seus amigos, etc. E ele decidiu que queria ter o cabelo espetado. Ai, meu Deus. Dave não tinha problema algum com isso, mas eu estabeleci o limite. Em minha opinião, parecia estúpido por ter parte do cabelo esticado para cima e o resto dele pendurado para qualquer lado. Ah, gente, você imagina a cena, né? Um cabelo espetado. Ah, meu Deus. Mas é cada ideia, né, que os jovens têm. Né? Então, me lembrei do que eu provavelmente parecia ridícula quando era adolescente. Como todas as outras garotas da minha idade, eu usava um lenço na cabeça com um nó amarrado bem no meio do queixo. Jesus! Que aparência idiota, não é mesmo? Mas eu gostava disso. E no quadro maior das coisas, não fazia diferença. Depois de pensar um pouco a respeito, percebi que recusar-me a permitir que Danny fizesse seu corte de cabelo estranho não tinha a ver com mantê-lo sob o controle de Deus. Tinha a ver comigo tentando controlá-lo. Então decidi permitir que ele usasse o cabelo espetado. Isso não apenas não afetou a vida dele de maneira significativa, como depois de algum tempo passei a gostar do penteado. E o que é mais importante, isso deu a Danny uma sensação de liberdade e de controle sobre sua própria vida. O que ele precisava naquela época, e o que ele deu, e o que é mais importante, isso deu a Danny uma sensação de liberdade e de controle sobre sua própria vida.
o que ele precisava naquela época. Assim ficou melhor a frase. E o melhor de tudo, isso fortaleceu o meu relacionamento com ele. Gosto do que James Dobson disse sobre esse tipo de decisão. Não jogue fora sua amizade com seu filho adolescente por causa de um comportamento que não tem grande significado moral. Haverá muitos problemas